E a Banggood está fazendo uma grande promoção. Não perca! De 9 a 19 de junho de 2023, vários produtos com preços nunca vistos. Conheça as promoções nos links da descrição deste vídeo. Neste vídeo, nós vamos conhecer um produto um pouquinho diferente, que eu nunca trouxe no canal, mas agora eu vou trazer uma série deles. E o primeiro é este modelo aqui. Este aqui é um infravermelho, uma câmera térmica. E para que eu uso uma câmera térmica em eletrônica, né? Qual é a relação? A câmera térmica é um produto que começa a se popularizar. E por que começa? Ela já existe há bastante tempo, mas o custo de um sensor térmico normalmente era muito alto. E agora ele começa a ser viável. Não é um produto barato. Esta aqui é uma câmera que está perto dos R$500, mas aproveitando agora as promoções da Banggood em junho de 2023, vocês vão conseguir preços mais baixos do que R$500 numa câmera térmica. Então vale a pena dar uma olhada. E aí falando um pouquinho deste produto aqui. Este produto é baseado num sensor, né, no MLX90-640. Ele é um sensor de 32 pixels por 24 pixels. Sim, parece pouco, mas nas câmeras térmicas isso é comum. Porque depois ele vai fazer uma interpolação. Nós vamos ver aqui na imagem como ela fica. Deixa eu tirar o plástico aqui. E esta aqui é uma câmera térmica portátil com bateria. Então ela tem uma bateria de 1000 mAh, uma bateria de lítio. Ela é bem simplificada, né? Então, primeiras impressões assim. O produto é um produto simples, ele vem numa caixinha de plástico, bem bonitinha. Mas é isso, ele não tem botões comuns, ele não tem nada demais. Uma portinha micro USB, e a gente vê até que o corte, né, é um corte quadradinho, genérico, digamos assim. E o sensor aqui na frente. Então basicamente é um sensor com uma plaquinha, com algum pique aqui, e uma tela de 320 por 240. Então essa é a tela dele, uma tela colorida, que permite com que eu visualize no próprio aparelho, um aparelho bem leve, permite que eu visualize no próprio aparelho a questão térmica. Vou ligar aqui para a gente conhecer um pouquinho dele. A bateria dele suporta mais ou menos umas 4 horas de trabalho. Eu fiz alguns testes e reparei que ela vai um pouquinho mais, tá? Deixa eu comentar algumas coisas. Eu andei mexendo nos parâmetros porque eu não entendi muito bem como funciona, tá? Dos aparelhos que eu já testei aqui, eu vou falar um pouco deles nos próximos vídeos. Esse aqui tem algumas coisas bem legais, tá? Primeiro é essa forma de ver o mínimo, o máximo e a temperatura atual de onde ele está apontando. Então isso é bem legal. Mas eu caminhando nessas configurações acabei entendendo que eu vou apertar aqui as configurações. Ele tem uma série de configurações. Então aqui na direita eu tenho os tipos de cores que eu quero, né? E quando eu falo em tipo de cores, o que eu estou dizendo? Da menor temperatura à maior temperatura. E eu pensando nisso, o que eu fiz? Eu selecionei uma temperatura bem alta, né? Eu quero que o máximo seja 50 graus, que o mínimo seja 15. E qual é o problema disso? Quanto maior a minha temperatura e menor a minha temperatura, eu tenho um conjunto de cores mais distribuídos. Então eu acabo tendo mais ruído. Então o melhor não seja deixar os 50 e vou deixar aqui os 40 graus que vieram como primeiro padrão. Vou botar aumentando. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o vermelho lá, que é a cor mais quente, em 40 graus ele já vai estar em vermelho. E a temperatura menor tem 15. Vou botar em 20, 18, deixar em 20. Aí depois eu tenho o brilho do LCD. Aqui tem a questão de deixar a temperatura de forma automática, uma porta de comunicação. E aí já falando, eu não consegui comunicar ele com o computador e ele não diz que se comunica com o computador. Então, ele não grava as imagens. Depois, se eu quero em Celsius ou em Fahrenheit, desligado é Celsius, ligado em Fahrenheit e a saída.
É bem simples. Embaixo aqui a bateria, né? Então como é que está a bateria? Eu acabei de carregar, eu deixei ele descarregar até o fim, e já vou falar depois no final um pouco alguns porquês disso. E aí eu saio. E tá aí. Agora eu posso, por exemplo, botar a minha mão. E vejam lá que está a mão, não sei se vocês conseguem ver aqui. Em térmico. E o que é legal disso? Pode estar completamente escuro. Pode estar um breu. Eu não cheguei a fazer esse teste, porque como eu moro onde tem muitas casas, eu não consegui deixar um escuro total. Mas é impressionante, a gente consegue ver no escuro, até com alguma distância. Então é bem legal. É claro que vocês vejam que, apesar da resolução da tela ser... Eu estou com medo das câmeras aqui, então eu vou colocar um pouquinho em cada câmera para a gente poder, no corte, enxergar. Ser de 320 por 240, ocorre que, claro, o sensor é menor, então fica tudo um pouco mais borrado. Mas dá para identificar perfeitamente. Mas e na eletrônica, como é que eu uso isso? É o que nós vamos ver agora. Então aqui eu construí um pequeno circuito, bem simples, nada mais do que são 2 LEDs. São LEDs de potência, né, que vão até 150 mA cada um. Botei eles em série aqui para dar em torno de 6 volts, 6 volts e meio aí de queda de tensão. E aí eu coloquei um resistor. Na teoria, o resistor certo para ter isso seria um resistor de 40. Eu já botei um de 33 para quê? Para forçar com que ele esquente um pouco. Tá? Ou seja, eu estou exigindo a máxima dissipação de calor dele para dar queda de tensão com essa corrente. E é com isso, por exemplo, que a gente define qual é a potência do resistor, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês entenderem qual resistor eu uso e como é que ele transforma isso em calor, né, para a gente entender um pouco dessa queda de tensão. Então, rapidamente aqui para a gente entender, eu fiz um desenho do circuito aqui um pouquinho tosco, mas para entender bem o que é. Né? Então, a gente tem uma entrada de 12 volts, peguei uma bateriazinha aí de controle remoto, 12 volts, é claro que no nosso caso nós estamos numa fonte com mais corrente, né? Mas 12 volts aqui nessa bateria para exemplificar. O resistor, que eu estou usando de 33, mas já vamos entender um pouco o porquê. Os 2 LEDs de meio watt, né, que são LEDs de 150 mA a 3.2 volts. Então já vou calcular com 3.2, vai dar um pouquinho menor o resistor. Então essa é a ligação básica do que eu fiz ali. Vou passar então agora para os cálculos, né? O que a gente tem aqui para fazer de cálculo? Primeiro é identificar, digamos que eu precisasse calcular o resistor. Eu já fiz isso algumas vezes, se eu lembrar vou botar o link aí na descrição do vídeo. Mas eu tenho aqui então os 12 volts da entrada da bateria, menos a queda de tensão dos LEDs, então eu tenho 3.2 mais 3.2, o que dá 6.4, obviamente, dividido pela corrente. E quem define a corrente não é a fonte, isso o pessoal às vezes se confunde, né? Ah, eu tenho uma bateria aqui, eu tenho uma fonte de 10 amperes, vai queimar os LEDs? Não, porque quem define a corrente é os LEDs. É claro que se eu não tiver um limitador de corrente, como um resistor aqui, eu vou ter uma tensão muito maior, os LEDs vão acabar exigindo muito mais corrente pela lei de Ohm, e aí eu vou acabar queimando os LEDs. Então, por isso eu preciso fazer o cálculo para saber exatamente qual a resistência deste resistor. E eu faço o cálculo desta forma, utilizando a corrente, que é a corrente destes LEDs. Lembrando também que como os LEDs estão em série, a corrente permanece. Se eu tivesse 3, 4, 5 LEDs em série, eu continuaria tendo uma corrente de 150 mA. O que mudaria aqui é que eu teria 3.2 volts, mais 3.2 volts, mais 3.2 volts e assim por diante, de acordo com a quantidade de LEDs que eu colocasse em série. Claro que se eu colocasse mais de 3 LEDs, eu teria mais do que a fonte. E aí, com isso, eu teria uns LEDs mais fracos, porque ele não poderia chegar na sua potência. Mas aí é outro assunto. Vou deixar aí o link para vocês olharem, se eu lembrar. Bom, fazendo esse cálculo aqui, resolvendo, né, que é 12 menos 6.4 dividido por 0,150, porque eu sempre tenho que fazer o cálculo em ampere. E eu estou com 150 miliamperes, né, então é 0,150 amperes. Vai dar um resultado aí de 37, né, calculei uns 40 de cabeça, 37. E eu vou usar um resistor de 33. Feito o circuito, eu já tenho o cálculo. Eu tenho uma questão que eu preciso definir. Qual a potência do resistor? Que resistor eu tenho que usar aqui? Posso usar um resistor de 1/4 de watt? Um resistor de meio watt? Bom, então como é que eu faço o cálculo disso? Simples, eu vou fazer o cálculo dos 12 volts menos o 6.4, que vai me dar
5,6. E aí, se eu tenho a tensão que eu vou precisar da queda de tensão aqui desse resistor, qual é a queda de tensão necessária? E qual a corrente que vai passar por este circuito? Multiplicando a tensão pela corrente, eu tenho a potência de dissipação que esse LED vai precisar suportar, 0,84 watts. Logo, eu sempre tenho que arredondar isso para cima. Eu preciso arredondar para cima. Eu não posso nem arredondar para baixo e nem usar exato, porque eu tenho, esse aqui é um LED, por exemplo, de 5% de erro, e eu posso ter um erro para baixo. Então, arredondo para cima sempre. Quanto mais, melhor. Eu até comentei que eu acho que era 5 watts aquele resistor que eu estou usando na bancada, mas não, ele é um resistor de 2 watts. E eu precisaria de pelo menos um de 1 watt, tá? Para poder suportar o calor gerado sem queimar imediatamente. Entendido o cálculo de como eu calculo a potência do resistor, vamos lá voltar para a mesa e continuar olhando o nosso aparelho, que é o objetivo, na verdade, desse vídeo. Agora que eu já sei definir a potência do resistor, vamos fazer o teste. Eu tinha aqui na minha bancada este instrumento aqui. É um instrumento da Unity, que é nada mais do que um medidor de temperatura. Então eu aponto, ele tem um infravermelho, eu aponto o infravermelho porque eu quero medir e faço a medição de temperatura, 20 graus. E é assim que ele funcionava. Quais são os problemas dele? Bom, ele tem algumas distâncias que eu tenho que cuidar, e às vezes isso é um pouco difícil aqui. E segundo, eu meço componente por componente. Então digamos que eu tenho uma placa grande, ou até uma placa não muito grande, mas uma placa de celular que tem muitos componentes pequenos, ou eu tenho uma placa de computador que já é um pouco maior, ou uma placa de um eletrodoméstico, que às vezes são placas que são divididas, e eu estou com algum curto, algum problema e eu não consigo identificar o porquê. Se eu tenho um componente mal dimensionado no circuito, ou se eu tenho um problema de um componente com defeito que está gerando um gargalo, entre aspas, de energia, uma resistência, uma impedância, com que está fazendo que haja um aquecimento, para que eu possa identificar, existem duas técnicas, né? Ou eu vou ter um equipamento desse e vou ter que apontar componente por componente e conseguir fazer uma validação, e mesmo assim é difícil, né? Porque ele, como tem uma precisão um pouco... Eu não gosto muito da precisão dele. Além disso, eu vou ter que componente por componente, e aí o componente esfria, esquenta, ou seja, eu não consigo ter uma visão mais global de tudo, né? E achar um componente que está aquecendo facilita muito o trabalho de avaliar se eu tenho algum problema na placa ou não. Uma visão rápida de toda a placa e saber, aqui eu estou com algum problema, porque não necessariamente é no componente, mas pode ser logo na sequência do circuito, né? Uma vez que eu estou com algum problema num componente, eu vou estar aquecendo o antecessor dele, e aí eu consigo identificar se eu tenho realmente um problema, ou se, por exemplo, eu tenho alguma coisa mal dimensionada. E como é que eu faço isso utilizando uma câmera térmica como esta? Então essa câmera térmica vai me ajudar muito, e eu vou fazer esse teste aqui, porque eu estou com um componente relativamente mal dimensionado, que é esse, que ele vai aquecer. Claro que eu não exagerei em nada para que a gente possa ter um tempo de teste e medição, mas a gente vai ver bem a diferença do que acontece. Eu vou ligar aqui a minha fonte de energia e estou ligando ela em 12 volts. Então eu tenho esses dois LEDs em série, então eles estão me dando uma queda de tensão de 6.4, 6.5, como eu comentei, e o resto da tensão é a queda de tensão do resistor, e claro, a corrente dos 150, um pouquinho mais miliamperes, como eu tenho um resistor menor, vai se transformar em calor em cima desses 5,5 volts de queda de tensão. Então, vou ligar ele aqui. E agora eu consigo enxergar que está tudo verde, não tem nenhum problema. Então agora eu vou ligar a fonte de saída. E à medida que começa a ver a distribuição da energia, como eu estou com ele automático, ele vai se reorganizando. Vejo que eu já tenho um ponto de calor. Olha o meu dedo. Já tem um ponto de calor e ele já está subindo. 46, 50 graus já. 52, 53. Já posso queimar o dedo ali. Vou desligar aqui. Então eu consigo identificar nele
exatamente o ponto onde eu estou tendo um aquecimento na placa, que é o ponto de calor, e a temperatura, com a grande precisão. Imagina eu botar ali o dedo numa temperatura que vai estar 60, 70 graus, já dá para queimar um pouquinho. Agora ele vai começar a esfriar. Então é assim que funciona esses componentes, esses sistemas infravermelhos, e eu acho eles muito interessantes. Eu acho que é uma baita ferramenta que agora começa a ficar disponível para quem está criando circuitos, para quem está fazendo manutenção em circuitos mais complexos, para ver se eu não tenho nenhuma falha desse tipo. Não faz muitos dias eu estava montando um circuito e funcionava. E eu não me dei conta que eu tinha dimensionado errado alguns resistores, na verdade um divisor de tensão. E com isso, quando eu fui tentar botar ele na prática, eu vi que o circuito, em pouco tempo, os resistores queimavam. Se eu tivesse dado uma verificada no circuito com um equipamento desse, eu teria talvez resolvido o problema. Então, assim, mesmo com uma baixa resolução do sensor, né, lembrando que é 32x24, a tela é uma tela de 2.4 polegadas, né, de 320 por 240. É uma tela muito boa, bem iluminada, nítida. O desenho do produto, né, o desenho da tela, das funcionalidades é bem legal. Então, bateria, né, a temperatura máxima e mínima, como eu estou no automático, ele fica jogando, né, o que ele está vendo de máximo e mínimo nessa imagem que ele tem aqui agora. Ele consegue fazer uma boa avaliação. Então ele tem um bom conceito gráfico da tela. Ele tem um menuzinho, que eu sinceramente não entendi quase nada dele. A única coisa que eu consegui aqui fazer foi a troca do conjunto de cores e as configurações, mas ele tem os outros comandos que realmente eu não sei o que significam. E falar um pouco sobre o acabamento dele. Deixa eu desligar aqui. O acabamento dele, power off, ok, é muito simplório. Tá? Então, para um equipamento que tem um custo aí de R$500, eu acho que poderia ter um investimento um pouquinho maior na qualidade do acabamento. Esse sensor para fora, eles pegaram uma caixinha genérica e construíram o produto em cima. O software, como eu disse, ele é bem construído a parte visual, mas aquele menu, por exemplo, de trabalho é um menu muito basicão, né? Poderia ter sido investido um pouco mais de tempo para esse acabamento. O sensor é um sensor bem padrão de mercado. Existem vários componentes que usam esse sensor, que é esse sensor de 32x24, mas ele funciona bem. Bom, algumas características ainda para terminar. Ele tem um equipamento de foco fixo, né? A gente viu, eu não preciso focar nada, ele sempre vai focar. Ele trabalha com um refresh de 8 Hz, o que é bem suficiente, né? As imagens, claro que ela não fica muito fluido, mas não atrapalha em nada. E é um equipamentinho que pesa aí menos de 100 gramas, né? Ele é muito leve, na verdade ele pesa quase 50 gramas, um pouquinho mais de 50 gramas. Ele é bem levezinho, mesmo com a bateria, né? E é um tamanho pequeno, né? Ele tem 8 centímetros por 5 centímetros, né? Com 3 de altura. Então ele é bem bom. É um equipamento simples, digamos, é um equipamento bem de entrada, mas o suficiente para poder atender uma bancada. Então tá, pessoal, era isso. Essa é a câmera térmica. Vocês têm o link aí embaixo da Banggood, onde tem essa câmera a um preço promocional bem legal. E eu já estou botando os outros links das promoções agora de junho de 2023 aí embaixo também. Era isso e valeu!